houve um problema técnico aqui, mas tá resolvido, né? Falou aqui, mas continuando então, né? Hoje é dia 17 de maio de 2021. Nós estamos com a palavra do dia e agora nesse momento estamos falando sobre Daniel, né? Capítulo 11, versículo de 1 ao 12, né? Estamos falando sobre a luta, né? Lutar contra o inimigo, lutar, batalhar contra, né, as coisas do mundo, contra o inimigo do Senhor, através das orações, sem desanimar. E também nós estamos, também em Tito, né? A gente pegou a palavra de Tito, é porque falhou aqui, aí teve que continuar. Aí é dia 17, já tem continuação. Então, Tito, né? Eu falei. Então, vamos voltar um pouquinho aí. Tito, capítulo 1, e versículo até o dia do 16, né? Aliás, até o 9, desculpa. Então, aqui o Senhor, o Paulo, né, servo de Deus, apóstolo Jesus Cristo, escreve, né, aos eleitos de Deus sobre Tito, né? E ele coloca Tito como, né, seu companheiro, né, e seu verdadeiro filho de fé, né, indicando ele para pregar em Creta, né, instituindo a organização da igreja. Então, aqui ele fala que para que possamos ter Deus no nosso coração, temos que ser fiéis, né, temos que ter conduta, né, conduta boa, né, conduta de como Deus quer que nós temos, né, conduta, e o Senhor também quer que nós temos a obedecer às pessoas de autoridade, né? No caso, ele fala aqui do bispo, que o bispo tem que ser irrepreensível, bom administrador, e que não seja arrogante, nem colérico, ou seja, né, que não tenha ira, que não seja intemperante, seja temperante, ou seja, equilibrado com as coisas. Não pode ser violento, tem que ser pacífico. Não pode ter cobiça, né? Não pode ter cobiça de nada, tipo de dinheiro, nada disso, né? Um bom bispo, um bom papa, né, para o Senhor, um bom bispo, um bom padre, ou mesmo nós fiéis, nós temos que ter essas condutas, né? Ao contrário, né, disso tudo, nós podemos ser arrogante, colérico, e isso não agrada, né? Porque isso não é atitude no verdadeiro fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, nós temos que ser hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo e piedoso. E ter continência, ou seja, obediência a Deus, né? E aos nossos superiores, né? Porque, na verdade, o inimigo, ele foi desobediente a Deus. Por isso que ele foi considerado inimigo de Deus, porque ele quis ser maior que Deus e foi desobediente, né? E orgulhoso. E nós temos que ser o contrário, né? Nós temos que obedecer, mostrar que somos obedientes à nossa autoridade maior. No caso, nós temos um Papa, né? O Papa Francisco. Nós devemos obediência ao Papa, né? Pois ele é o ministro do Senhor e foi ele que nos colocou o Espírito Santo diante dele, deu a graça do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir, né? Conduzir a paz no mundo, porque diante de Deus, Deus quer os homens em paz, apesar que os homens querem guerra, né? A paz do Senhor é diferente da paz do mundo. A paz do Senhor, nós mesmo na tribulação, possamos ter Deus, né? Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria. E isso ninguém tira de nós quando temos Deus de verdade. E firme, né? Temos que ser firme na doutrina da nossa igreja, doutrina da fé, né? A nossa doutrina de fé, nós não possamos deixar, né, de ter fé, porque é a fé que nos conduz a Deus. Sem fé, nós não somos nada. E para que possamos ter fé em Deus, precisamos, né, buscá-lo.
E buscando a Deus, nós podemos também ter atitudes, né? Ações que agradam a Deus. Porque Ele nos ensinou isso, né? Para depois nós exortar, nós ensinar aos outros, né? E rebater aqueles que contradizem. Nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Que tem muitos dos pessoal mesmo da Igreja Católica nossa que está se rebelando contra as autoridades eclesiásticas, né? Contra o Papa, né? Contra a Igreja, contra a doutrina da Igreja. Isso não pode ser, né? Nós precisamos de estar sempre com o Papa Francisco e com nossos bispos, mesmo que eles tenham, eles são homens, né? Tenham algumas divergências e tudo, mas nós temos que obedecer àqueles que são nossos superiores, mesmo não concordando com eles. Foi assim a vida dos santos, né? Os santos, mesmo concordando com as atitudes dos bispos, foram obedientes a ele. E isso é o que o Senhor quer de nós, né? Que nós seja para que a nossa união não se desfaça, para que não viva um outro protestantismo diante do catolicismo, né? Porque nossa igreja não é dividida, né? Não está dividida ainda. E nós não queremos que ela seja dividida, né? Mas tem muitos padres, né, que estão trabalhando para que a igreja seja dividida, né? Estão desobedecendo a ele, que é maior, que é o Papa Francisco. Então, vamos, então, falar do eclesiástico, né? Nós estamos lendo sobre o eclesiástico. Vamos lá, então. Exortação à conversão. Se alguém acha que pecou contra Deus, que fez o que Deus não agradava a Deus, e que está com o coração amargurado, essa aqui é uma exortação à conversão, seja um tipo de uma oração e uma sabedoria divina. Então, o Senhor fala na exortação à conversão, no capítulo 17, versículo de 21 ao 31, tudo sobre a exortação à conversão. Olha o que o Senhor nos fala: converte-te ao Senhor, né? Abandona os teus pecados. O Senhor está sempre diante de nós, nos perdoando. E quando morremos, nós não temos mais essa chance, né? Então, façamos isso hoje, né? Olha só essas pessoas que estão morrendo de repente, né? Nosso mundo de hoje, nosso mundo contemporâneo. Elas morrem às vezes sem o perdão, né, de Deus, porque elas não pedem perdão, elas não conhecem a Deus às vezes. Elas conhecem, mas não praticam o que Deus ama. E às vezes morrem em pecado mortal. E isso vai levar a outros lugares, né? Porque nós sabemos que existe o inferno, né? Deus fala do inferno, fala do fogo abrasador, do fogo gerador de mal, né? Então, Deus nos avisa várias vezes sobre isso, que existe esse lugar onde nós não vamos conhecer como realmente Deus é. Ou seja, né, vamos fora dele. E sem Deus em lugar, depois da morte, não tem mais louvor, né? Não tem mais, não podemos fazer mais nada, não podemos pedir mais nada, a não ser só as orações. E a gente não sabe, né, o que acontece depois da morte. Muito pouco, né? Então, vamos diminuir a ocasião de pecado, vamos afastar das injustiças, vamos ouvir a voz de Deus, né? Conhecer a justiça do Senhor, conhecer o juízo de Deus, como permanecer firme no estado que Ele nos colocou, né? Que Ele nos coloca, né? E andar sempre constante na oração, né? Com o Altíssimo, sempre com Ele, na raiz, né? Porque Ele é a raiz nossa, sempre na videira, porque sem estar na videira nós somos mortos, né? Nós não somos nada. Nós temos que andar sempre vivendo e proclamando a glória de Deus, porque Ele é glorioso, porque Ele faz milagre. Por todos os dias Ele dá os sinais e faz milagre para nós, para que nós possamos acreditar no seu poderio, no seu poder maior, porque Deus é todo poderoso, né? Ele pode tudo. Ele sabe como fazer, né? Não detenhamos nos erros, né? Não seguimos os ímpios, não seguimos aqueles que gostam de fazer maldade, daqueles que gostam de
de fazer desagradar o coração de Deus, né? Às vezes até fazem piadas de Deus, né? Piadas e, e não creem em Deus. Os ímpios não creem em Deus, eles só pensam no dinheiro, né? E precisamos louvar a Deus todo instante antes da morte, porque depois da morte não existe mais louvor, né? Ou seja, façamos isso hoje, porque Deus é maior. E é gratificante a gente louvar a Deus, porque quando a gente está louvando a Deus, glorificando o seu nome, Ele está conosco, Ele está contente conosco, e está conosco dando graças, né? Deus é nosso amor. E quanto nós tivermos vida e saúde, porque se a gente não tiver saúde também, como a gente vai louvar na dor o Senhor? Dói muito, então a gente não vai poder nem abrir a boca de tanta dor, né? Então louvemos a Deus agora nessa vida e com saúde, porque depois não tem mais jeito, né? Louvar a Deus e glorificar suas misericórdias, porque Ele é misericordioso. E o perdão Ele dá para aqueles que se voltam para Ele. Todo aquele que se volta para o Senhor tem perdão dele, né? O Senhor só quer a atenção, o Senhor quer que escuta, né? Escutando a palavra dele, Ele possa colocar nos corações a fé e o nosso ânimo para seguir com Ele. Porque só Ele pode em tudo, só Ele é vida, só Ele é Pai, só Ele é amor. Ele é o amor de nossas vidas. Porque Ele o amou de tal maneira que deu o Filho dele para nós nos salvar diante do maligno, né? Nós somos salvos diante do maligno, mas Deus quer que nós sejamos salvos diante do mundo, que nós renunciamos o mundo que está em nossa volta para sermos de Deus. O que há mais de criminoso na gente é o pensamento da carne, né? O pensamento do que nós somos, né? E o sangue, né? E do sangue. Porque nós trocamos tudo por causa do nosso bem-estar, né? Mas precisamos, mesmo na tribulação, e não precisamos louvar a Deus o tempo todo. Porque ninguém aqui é isento de sofrimento. Todos nós sofremos mesmo. Um dia sofremos, outro dia não, mas nós vamos com Deus. E com Deus sempre temos paz, né? Com Deus temos alegria. Com Ele a gente vai vencendo todos os dias, certo? Então, peçamos a Deus que nos abençoe nesse momento. Abençoe, Senhor, nosso dia, nossas vidas. Abençoe nossos filhos, nossos parentes, as pessoas que nós queremos bem. Abençoe a humanidade, Senhor. Abençoe todos nós. Perdão pelos nossos pecados. E nós agradecemos, Senhor, por tudo e por todos que estão contigo. Obrigado, Senhor, pela sua graça no meio de nós. Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor.